Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos em Música, projeto da Embap Unespar. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no meu estúdio Adolfo Sachs, em Piraquara, meu velho amigo, meu ex-aluno, egresso da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, antes de se tornar Unespar, né? Compositor, saxofonista, arranjador, multi-instrumentista, tem uma experiência vasta com música popular, um cara que tem várias facetas dentro do universo da música e vai poder explicar melhor para nós toda a sua trajetória hoje. Meu velho amigo Sérgio Monteiro Freire, seja muito bem-vindo. Excelente. Muito agradecido pelo convite. Eu quero começar parabenizando você pela iniciativa. Obrigado. Muito importante para a comunidade. E eu acho que ao longo do tempo vai trazer frutos muito interessantes. E estou muito feliz de estar aqui, muito honrado. Seja bem-vindo, prazer é meu. Sérgio, queria que você falasse, primeiramente, como eu costumo perguntar para todo mundo que vem aqui me visitar, explica para a gente e para aqueles que não te conhecem a tua trajetória na música e no saxofone, mas se você quiser estabelecer uma linha do tempo e explicar a tua história na música de uma maneira geral, você tem uma experiência também de viver no exterior, eu acho que vai agregar, vai ser interessante para a gente descobrir. Então, por gentileza, quem que é o Sérgio Monteiro Freire? Olha, ultimamente alguém que se assume realmente uma pessoa com essa vivência plural, né? Então, ao mesmo tempo que eu posso dizer que eu sou nordestino, de pais nordestinos, cresci no Nordeste, eu também sou born in Iowa City, raised in Washington State. Né? Então, Teresina, né? Piauí. Não, então, eu cresci em Teresina, mas eu nasci na cidade de Iowa. Uhum. Então, meus pais nordestinos estavam fazendo mestrado lá. E aí, isso me deu muitas oportunidades diferentes na vida, assim, de experiência, né? Experiências culturais. E a música, ele estava fazendo mestrado em música. Então a música sempre teve à minha volta, sempre foi muito fácil para mim o acesso, né? Então eu venho desse privilégio, né, de ser filho de professores, filho único, né? E, e nessas eu comecei cedo. Eles sempre me incentivavam. Então eu tive um pouco de aula de violino, um pouco de aula de flauta doce com a minha mãe, depois um pouco de aula de piano com a Verônica Lapa, né, professora da Estadual do Ceará. Não soube valorizar muito bem essas coisas. Né? Eu queria tocar saxofone desde bem novo, assim. Eu vi o Rock in Rio, 85, acho que é a primeira edição. Sim, 85. Isso. E aí eu tinha 3 aninhos e queria tocar saxofone, porque eu escutei aquele som de sax de música pop, né? Lembro do Pedro falando aqui que ele se influenciou por isso, eu também. Né? Sou mais novo um pouquinho que o Pedro, mas eu também tive essa influência do sax pop na minha vida. E, né? Acho que todos tivemos, né? Um momento ou outro também. Quando eu comecei também, eu gostava mais de saxofones jazzistas. Escutava muito Dexter Gordon, Stan Getz. Então, aí nessas... Mas aí a gente vai no fluxo. E eu sempre gostei muito de tocar. Então eu não fazia oposição, sei lá, vamos tocar dobrado, música de banda marcial. Tocava. Vamos tocar música para animar jogo de basquete. Vamos tocar. Né? E assim eu me aventurei pelo jazz, pela música de concerto, pela música pop, como compositor e cantor, né? E fui me deixando levar pelas oportunidades que vinham. E acabei vindo fazer... Eu estudei nos Estados Unidos, comecei a faculdade lá, mas como cidadão americano, para conseguir a bolsa que eu tinha lá, que era o Pell Grant, e tinha uma bolsa da instituição lá, também eu tive que assinar como reservista. E aí, como filho único, os meus parentes ficaram muito preocupados. E eu acho que não havia essa possibilidade, né, dessa coisa mandatória, né, de eu ter que ir para a guerra. Mas, de qualquer forma... Iraque, né? Isso, do Iraque. Perfeito, exatamente. 2003. Mas nessas eu acabei voltando para o Brasil e vim parar aqui em Curitiba. Né? Porque a Belas, né, a Embap, na época não era o Unespar,
era, acho que de 2 cursos que tinha composição e regência no país. Então eu vim para fazer composição e regência, né? Apesar de ter iniciado como saxofonista nos Estados Unidos, mas lá mesmo eu já tinha pensado em migrar para composição. Aí é que eu assumi isso de vez. Mas sempre as oportunidades eram com o saxofone, né? E eu sempre fui facinho, gosto de tocar música, né? Gosto de me aventurar a tocar linguagens diferentes e dos desafios que isso pode representar. E nessas eu aceitei de bom grado as oportunidades que eu tive aqui. E também para tocar guitarra, né? Toquei com o Grupo Fato, até cheguei a gravar teclado, né? Numa das faixas no DVD. Com um grupo meu, a Estela Viva também, toquei, né? Toco o que eu acho que a música pede, o que eu escuto, né? E nessas, esse músico é o que eu acabei virando, né? E me assumo, assim, mais do que nunca hoje em dia. Né? E a tua trajetória, Sérgio, justamente na Embap. Uhum. Na verdade, esse projeto é vinculado ao Embap, que é onde eu leciono, né? Para quem não está sabendo. Então, assim, eu sempre gosto de estabelecer uma relação com as pessoas que têm alguma ligação com a instituição. Fala pra gente como é que foi a tua vivência na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Olha, eu aprendi a estudar com você lá. Essa é uma coisa muito real, assim, né? Porque sempre, para mim, foi uma coisa muito natural, né? Muita exposição à música, era uma coisa que, pela exposição, vinha facilidade, né? Mas essa coisa mais detalhada e atenta à nuance, né? De maneira geral, isso veio muito da minha experiência com você lá e com os outros professores lá também, né? O pensamento musical, eu tenho que falar das trocas que eu tive com o João José, né? Com o Harry, né? Muito importante, com o Dottori, muito importante. Harry Crowell, Harry Maurício Crowell, Dottori. Maurício Dottori, sim, né? João José Félix, né? E com o Otávio Camargo, mas ironicamente depois, né? Mais depois da Belas Artes do que na própria Belas Artes. Mas a Belas Artes, e sendo Unespar ou não, eu acho que é uma coisa que está viva na cidade e que faz uma diferença muito grande para a cidade, que muito do meio profissional da cidade circula pela Belas Artes. Sem dúvida. Né? E eu acho que a gente deve agregar à Belas Artes o que a Belas Artes agrega ao meio profissional de Curitiba. Então, nesse sentido de devolver e dessa troca, desse fluxo, isso é uma coisa que fez e faz parte, né? Tanto é que eu tocava para ajudar a pagar as contas e tal na minha vida de estudante, e muitas das recomendações para trabalhos vieram através da Belas Artes, né? Então, esse incentivo dos professores, esse lugar que os professores dão para os alunos e o intuito de colocá-los no mercado de trabalho, isso é uma coisa muito importante e é fundamental para a cultura local, né? Para a nossa vivência aqui, para a projeção da instituição, que é uma coisa que eu espero que a gente esteja agregando também aqui, né? Ao fazer essa atividade. Né? Então, essa é a minha experiência com a Belas Artes e é uma experiência que continua. Né? Que continua. Né? A Belas Artes passou por momentos difíceis, né? Quando eu estava lá, teve muita coisa de problema assim, com os professores do curso de composição especificamente. Então, vinha gente, né? Veio o Zanamon, né? O Jaime Zanamon, e saiu. A gente teve um fluxo ali que foi importante, mas ao mesmo tempo, e isso como tudo na vida, exige que o aluno tenha uma visão para o seu futuro que independa da instituição. Né? E a instituição pode dar esse amparo, mas o maior amparo que a instituição dá e que a Belas Artes me deu é essa ideia de se autorregular, de se propor a ter uma constância, a se propor os próprios desafios, a saber se organizar para continuar produzindo, né? E participando da cultura local. Que isso é essencial, independentemente da instituição, mas que pode ser, que pode transitar através da instituição.
Nós como instituição pública, eventualmente também temos algumas pequenos percalços ou agruras, né? Mas que justamente por ter esse lado que você menciona, a gente acho que acaba aprendendo também a lidar com isso, não só o corpo discente, mas também o corpo docente. Né? Então você também acaba achando maneiras de fazer os seus trabalhos, a sua produção acontecer, embora de fato possam haver alguns percalços às vezes com relação até ao próprio cuidado do governo para com a instituição, esse olhar, né, mais carinhoso para com aquela instituição pública, né, que a gente tanto precisa e busca valorizar. Mas de fato é um ponto de vista muito interessante esse que você coloca aqui pra gente. Eu acho que foi um caminho da burocracia para aquele momento. E aí, eu hoje posso olhar até como sorte, porque isso foi um momento de muita troca e de uma intensidade diferente desse tipo de troca com os professores. Então, eu pude, através desse momento, ter um olhar diferente, né? Não só aquela coisa cima-baixo da instituição que vai lá e você tem que estudar isso, isso e isso, e colocar o aluno numa forma e formar o aluno, mas quase que formatar o aluno. E esse momento, essa espécie de impasse burocrático que houve no que eu entrei na Belas Artes, isso me abriu os olhos para essas possibilidades que são de troca com as pessoas, né? E essa coisa do carinho com a instituição, a gente tem que fomentar. E a gente tem que... A gente tem muito essa visão crítica, assim, né? A instituição pública, ela precisa ser melhorada, a gente tem que ser mais duro com as instituições porque é o dinheiro dos impostos e tal. Mas isso é o nosso suor, é o nosso carinho com a instituição, é o trabalho que a gente coloca ali dentro, né? E que a gente leva para fora e leva para casa. Então, cada vez mais eu vejo a instituição pública como um lugar que a gente tem mais que nutrir. Então, a gente tem que perguntar mais o que a gente pode fazer pela instituição do que propriamente a instituição deve fazer por nós, né? A instituição tem um dever, sim, obviamente, mas ela precisa também ser encaminhada pela comunidade. E a comunidade, a cultura como um todo, ela está sempre mudando. Então, esse fluxo, esse momento da burocracia parece que ocasionou um fluxo. A Belas Artes me parece uma instituição hoje em dia mais aberta, né? Mais possível de outras propostas artísticas e culturais. E, nesse sentido, a minha troca hoje com a Belas Artes, e isso eu digo com quem circula lá, não só o corpo discente, mas o corpo docente também, né? Ela é uma troca de parceria para a comunidade. E essa comunidade é mais ampla. Então, isso eu acho que a gente vai se encaminhando assim para realmente entender o que fazer para fazer a instituição crescer, florescer, se projetar na comunidade como ela pode, né? Porque... digamos, a gente está mais aberto e mais democrático, talvez. Sim, né? Para a comunidade, isso evidentemente é importante. Com certeza. Sérgio, você enquanto saxofonista tem uma carreira paralela também de compositor. Isso sempre me interessa também no sentido da produção de repertório para o saxofone. Eu tive a honra e a alegria de participar com você lado a lado num projeto muito bacana. Nós fizemos um CD inteiro com obras inéditas para saxofone, onde você foi um dos compositores, seu pai foi um dos compositores. Tivemos compositores da Embap também, que estavam presentes. Então foi um projeto lindo, maravilhoso que nós construímos. E eu queria que você falasse para a gente esse teu lado de compositor, sendo um saxofonista. Que você, enquanto músico, eu enxergo você primeiramente como saxofonista. Você é um instrumentista, mas para mim o que ressalta aos olhos é o seu lado saxofonista. Então, enquanto saxofonista e compositor, como é que é essa relação? Como é que isso funciona? Para mim, eu enxergo cada vez mais o saxofone como uma prótese vocal, né? Então tem muito desse afeto do instrumento melódico e essa questão assim da melodia, ela está em muitos momentos quase que em segundo plano, pensando nas tendências estéticas modernas. Mas isso não sai do meu pensamento para um instrumento. Então, o que eu acabo pensando é uma espécie de possibilidades assim de conseguir dilatar o que é melódico para que ele vire texturas e timbres
e possibilidades sonoras para o instrumento. Então, o saxofone ele é uma fonte muito direta, né? Especialmente pelo estudo de repertório que eu tenho com o instrumento e pela vivência. Então, ele encaminha muito o meu pensar musical. Então, quando eu vou pensar essa coisa, vou de repente trabalhar em cima de uma determinada harmonia, eu vou então espaçar essa harmonia no que ela pode ser um caminho melódico. E aí eu dilato isso e ela volta a virar harmonia. Então tem esse fluxo com um instrumento que é uma coisa que baliza quase que tudo, para ser bem sincero. Até quando eu penso, tipo, vou usar distorção nesse trecho aqui para uma canção, para guitarra. Eu penso muitas vezes em quando a gente faz tipo um overblowing da vida no saxofone e aí a gente tem uma produção tímbrica distorcida, né? Então esse paralelo ele é muito forte. Quando eu monto coisas em síntese, por exemplo, quando eu estou com um sintetizador aberto, muitas vezes eu penso a partir do saxofone, então eu tento remontar, aí dá em outra coisa, né? Dá em outro instrumento. Mas assim, minha principal fonte composicional, né? Isso só pensando nesse artefato, assim. Você já chegou a compor alguma obra com o saxofone primeiramente? Sim, sim. Inclusive tem no YouTube com o Mobile, uma peça minha para alto, solo e eletrônica, né? Que faz parte da série Devastações. Depois a gente põe então o link na descrição sim. do vídeo para as pessoas assistirem. Tá lá. E aí tem obras de outros compositores, que foi uma série que a gente fez pro Simpósio Internacional de Música Nova na pandemia. Sim, né? foi muito legal essa série de vídeos. Né? E assim, você colocaria algum elemento a mais assim da composição? Você chega a usar o piano também? Aí nessas, aí eu tenho que ser sincero, aí eu uso tudo. Né? Então muitas vezes eu tô com uma coisa na cabeça e eu pego um instrumento que está mais próximo. Então às vezes é a flauta, às vezes é o violão, às vezes é o piano, às vezes eu não tô com nenhum instrumento e aí eu anoto as coisas numa folha de papel e aí eu, né, às vezes anoto o fragmento melódico, às vezes anoto o fragmento melódico junto com uma letra e às vezes a música nem tem letra, mas aquela letra que está ali ou aquela frase que me vem por causa da música, né, eu acabo utilizando isso como ideias de formantes do som, né? Então, a vogal A vai ter um timbre mais aberto e assim por diante, né? Então, nesse sentido, eu sou muito permissivo, assim, né? Pro que vem. E eu, pai de 2 filhos, muitas vezes as crianças cantarolam coisas e eu tô ali na lida com as coisas da casa e não tenho tempo de pegar um instrumento, mas aí eu fico realimentando aquilo na cabeça e às vezes eu vou, sei lá, direto para a pauta. Né? Isso acontece também. Né? É mais ou menos o veículo que está mais próximo e quando não está, eu tento ficar com um fragmento na memória e a memória ela trabalha, né? Então às vezes o que eu estava pensando já não é mais o que eu escrevi. Então, E hoje, atualmente, você está mais direcionado à composição ou ao lado instrumentista? Olha, a minha pesquisa está em cima da experimentação com sons múltiplos no saxofone. Então, já ia chegar lá. Era só primeiro para fechar essa coisa da composição. Hoje você se definiria, antes de chegar na pesquisa, mais como saxofonista instrumentista, multi-instrumentista ou como um compositor? Então, eu estou gravando esses sons e é isso que é a minha composição. Então, o que acaba acontecendo é que eu esbarro em umas sonoridades que eu não imaginava. E aí eu vou organizando essas memórias afetivas que esses sons trazem no tempo. Então já vamos avançar para a fase que eu estava imaginando. Eu estou num lugar, eu tô tão nesse caldo aí que é um momento assim que eu tenho que ser sincero que eu não consigo separar as coisas. Okay. Então eu vou antecipar a minha pergunta. Sim. E na verdade assim, você tem uma pesquisa que você iniciou há alguns anos com o seu curso de mestrado. Uma vez concluído o mestrado, você está dando sequência a essa mesma temática no seu doutorado, atualmente na Universidade Federal do Paraná, no De Artes. E então é um trabalho muito bacana, muito interessante, que
traz à luz um tema muito bacana para nós saxofonistas e que gostamos de timbres e coisas novas, que é o universo dos multifônicos. Os multifônicos que já estão sendo bastante explorados há algumas décadas, Daniel Kenzie foi um dos pioneiros, né, entre outros. Então já não é mais uma novidade, mas ao mesmo tempo você tem trazido um olhar relativamente novo para o que é o universo dos multifônicos no nosso instrumento, que é o saxofone. Então nessa primeira etapa você inclusive usou alguns dos meus instrumentos para também mapear posições e digitações possíveis e viáveis dos multifônicos. E então explica para a gente a tua pesquisa, conta como é que ela está, em que nível ela está, quando é que isso vai se encerrar, se é que um dia vai se encerrar, e enfim, como é que está sendo essa pesquisa dos multifones, que é um assunto meio que infinito. Aham, nossa, total, né? E isso é realmente uma faceta do sistema, né? É um sistema que se propõe a dar vazão artística, né? Aos nossos anseios, às nossas necessidades de produzir arte, e é um sistema maravilhoso, né? O instrumento como um todo, as possibilidades de chave e tal, e aí tem toda a questão da fisiologia que se acopla, né? Então, o que foi a pesquisa comparativa que a gente fez aqui, né? Eu peguei digitações replicáveis em instrumentos, eu uso saxofones bem antigos, né? Não porque eu acho que nada a ver. Na verdade, foi a oportunidade que veio, aquilo que eu já estava falando antes. Né? Estou com a oportunidade de ter uma compra aqui, o saxofone é esse e tal. Me dei bem com os instrumentos. Então, eu uso instrumentos mais antigos, né? Esses instrumentos, os que você tem aqui, né? Os que você possui, todos já estão num padrão mais moderno, né? Já tem uma certa idade, mas o padrão é basicamente o mesmo, né, de hoje. Então, eu fui, na verdade, ter certeza, né, de que uma coisa era replicável em outra e que eu poderia conseguir olhar além dessas diferenças que existem para me concentrar nas similaridades e dar continuidade à pesquisa, né? Então, lhe agradeço novamente. Foi muito importante para eu conseguir argumentar, né, que haveria muito mais a ser pesquisado que não essas particularidades de marca, porque na realidade a marca não faz diferença, o que faz diferença é a furação, né? O tamanho do orifício faz diferença, quando você consegue jogar a nota para cima ou para baixo, né? Boquilha faz bastante diferença, mas o que mais faz diferença mesmo é a pecinha atrás. É o quanto a pecinha atrás está a fim de chegar num determinado resultado, né? Então, a gente tem um longo caminho. E aí, qual que é o caminho que eu estou percorrendo, né? Esse caminho, agora, ele vai para um lugar que não pertence muito a essa lógica binária de digitação e som, né? Então a gente tem muita coisa, os catálogos têm a digitação e aí tem o som que está registrado, né? E muitas vezes a gente já consegue dar muita nuance àquele som com abertura de garganta, a gente articula, né, aquele som de variadas maneiras, mas por regra dentro do que é estipulado em termos de tessitura, de gama harmônica, digamos assim, né? Da harmonicidade daquele som. O que esse trabalho está fazendo é ir com uma profundidade maior, em especial nas parciais harmônicas mais agudas, e não que isso não aconteça nas mais graves, né? Mas a lógica binária, ela meio que ela não dá conta da quantidade de nuance. Então, o que eu estou fazendo é pegando a digitação e gravando uma variedade grande de sons por digitação, e aí eu faço análises espectrais, eu vejo as diferenças frequenciais, as diferenças tímbricas, e aí isso tudo fica bem registrado, assim. Mas o mais importante, especialmente dessa coisa do que é para fazer com o som, né, que é música, é o afeto que isso gera. Então, muitas vezes eu lembro de, sei lá, sons da natureza, sons eólicos, farfalhar de folhas, grilos, cigarras, porque são sons múltiplos, né? Todos esses sons. Então, eu vou transitando entre os sons reais e sons de memória afetiva, né? E vou trabalhando isso no âmbito composicional, nessa ideia de colagem sonora, no fato de que eu não trabalho o multifone como algo estável, mas sim como algo metaestável.
Então eu trabalho instabilidades, né? Porque é isso que é essa meta-estabilidade. E essa meta-estabilidade muitas vezes contém fragmentos melódicos, porque como a estabilidade do som múltiplo ela vai e vem, esse ir e vir às vezes entra em um som que a gente não entende como múltiplo, a gente entende quase como um som simples. E isso é a partir da influência nesse ir e vir, às vezes dá em outros sons múltiplos, às vezes. Por isso que eu estou gravando tanta coisa. Né? E aí nessas eu vou ter um banco de dados muito grande, possível de criar novos instrumentos com aquilo, né? Pegar um só desses multifônicos e refazer modelos. Eu estou fazendo sempre com digitações que são possíveis para um número grande, se não quase que a totalidade assim, de saxofones que eu consegui pesquisar no que diz respeito a marcas e modelos. Então, as digitações que eu estou analisando, elas são 30 e aí com a chave de oitava, então 60. Né? E aí eu estou fazendo para os 4 saxofones. Então são 204 saxofones principais, perdão. Soprano, alto, tenor e barítono. Que são os que eu possuo. Né? E aí, então são 240 sessões. Né? E eu estou agora com 2/3 do trabalho pronto em 4.200 sons. Né? É um trabalho gigantesco. Gigantesco, sim. Mas esses sons têm entre 4 e 20 segundos. Tudo bem. Da mesma forma, ele continua sendo gigantesco. Sim, sim. E super divertido, né? Eu me surpreendo muito. É muito material. Tem muita coisa que você vai descobrindo. Inclusive, imagino que você não canse de se surpreender com relação a cores e timbres. Né? Abismal. É um negócio assim que eu fico pensando, não, tá aquele padrão ali, tá mais ou menos o mesmo comportamento da outra digitação. É mais ou menos... Nossa, eu não imaginava que isso era possível. O que está acontecendo aqui? E aí eu vou lá e tiro a dúvida. E aí eu marco o que eu faço, né? Então, se eu vou buscar ressonância espectro acima, eu marco. Se eu busco ressonância espectro abaixo, eu marco. Se o meu fluxo de ar se encontra entre fortíssimo e meio piano, eu marco. Né? Todas essas coisas eu marco. Eu marco a parcial que eu inicio o processo modulatório. Né? Então eu cato aquela parcial lá, eu flexiono a parcial para cima ou para baixo, e nisso outras parciais vêm e elas se combinam. E aí a partir da quantidade de furos vai pegando um outro outro harmônico que combina ali, e às vezes combina tanto que dá naqueles sons mais característicos multifônicos, às vezes não. Né? Às vezes dá em sons mais frágeis. Né? E nessas é trabalhoso, mas é surpreendente, muito divertido. E a previsão de entrega desse trabalho é para quando? Junho. 2023. Isso agora, junho de 2023. Imagino que isso vai interessar muitos saxofonistas, jovens saxofonistas que estejam nos assistindo e que gostem de pesquisar sobre música contemporânea, sobre multifônicos. Então, uma vez isso pronto, depois eu posso colocar o link na descrição do vídeo também. Sim, é ótimo. Né? Tem muita coisa, porque fica uma coisa também que pega muito nessa coisa de quarto de tom, né? Microtonalidades, na verdade, né? Dos mais variados tipos. Então tem muita serventia para música contemporânea de concerto. Mas eu confesso que eu tenho aplicado isso muito até na improvisação jazzística. Perdão. Eu penso que uma coisa não exclui a outra, que são forças da expressividade, né? E que essa é um estudo de nota longa poderoso, né? Nos mais diversos âmbitos, a nota longa em pianicíssimo, a nota longa em fortíssimo, né? Então, para o controle, né, do fluxo de ar, né, da corrente de ar, de como se forma a coluna de ar dentro do instrumento, né? Como ela pode oscilar para lá e para cá. Nesse sentido, eu sinto muito ganho, né? E na estamina também, assim, de poder tocar longos períodos de tempo, porque tem sido um processo muito longo, eu passo muito tempo gravando, é bem hermético, né? Esse processo de gravação. Então eu faço todo no meu estúdio, no quarto pequeno, assim, na minha residência. Eu acho que pode ser interessante
até mesmo assim para essas coisas mais básicas de técnica, assim. Ah, agora eu vou estudar essa posição aqui que ela é super difícil, e eu vou encontrar essa parcial e eu vou agora conseguir manter a minha corrente de ar para segurar essa sonoridade, e eu vou então dominar isso aqui. E às vezes é no médio grave do instrumento, né? Então você tem ali uma sonoridade pro grosso do corpo do instrumento que não é típica, né? Que você pode inclusive achar soluções para correção de afinação, né? Isso aconteceu muito comigo, para ser bem sincero. Ah, nossa, eu consigo afinar essa... o Lá grave no barítono, meu barítono não tem Lá grave. Eu aperto a chave de oitavo agora com o Si bemol segurado, eu abro bem a garganta e eu pego o Lá grave. Ele sai meio fone, mas eu pego. Né? Não sabia que isso era possível. Sem precisar colocar na coxa. Sem precisar colocar na coxa. Né? Ele sai alto ainda, tipo uns 20, 25, assim. Mas eu consigo, né, com um timbre meio fone. Se eu estou num naipe, por exemplo, né, microfonado, isso talvez não tenha grandes consequências, eu possa acrescentar, né, no grave nesse sentido. Então tem coisas realmente inesperadas. Maravilha, né? Quer Sim. dizer, é uma possibilidade que você abre todo dia, né? Assim, não só de sons, de timbres, de imagens sonoras e de possibilidades que de repente estavam ali só esperando você chegar, né? Ó, tô aqui, né? Mas precisa de alguém chegar e descobrir você. Isso eu acho que o legal da tua pesquisa, quando eu olho assim, que você me conta as coisas, me parece muito isso, né? Precisava daquele cara que chegasse para descobrir as coisas que estavam ali latentes. Uma das coisas que eu pretendo assim para a parte que cataloga os sons é deixar vários espaços para que, se porventura quem estiver estudando aquilo ou, né, batendo o olho, possa ter espaços a mais para anotar os seus que ficaram diferentes, outros a mais que eu não encontrei, né? Porque eu tive, por exemplo, teve uma sessão que deu errado e eu tive que gravar de novo. O resultado foi diferente. Né? E aí eu tenho sido muito sistemático assim, com palhetas. Então, sempre cana, sempre o mesmo corte, Van Doren tradicional, número 3, mas sempre palhetas diferentes. Então, eu estou girando 40 palhetas para cada saxofone, para ter uma boa base de dados. E nessas tem diferenças entre, né? Às vezes uma paleta um pouco mais velha, ou o dia está mais úmido, ou o dia está mais seco, ou está mais dura. Acontece. Sim. Mas alguma coisa sai. Não, as variáveis são inúmeras, né? Enormes. Assim. Não, legal, acho que deu para captar bem a essência do teu trabalho, e acho que vai despertar muita curiosidade e interesse, né, de jovens saxofonistas. E queria pegar agora a sequência, mudar um pouquinho, mas ainda continuar no seu trabalho, se você assim quiser. Eu queria que você citasse 3 obras que você acha importantes para o saxofone, sendo 3 brasileiras e 3 estrangeiras de qualquer país, compositores de qualquer nacionalidade. Mas se você quiser citar suas próprias obras, fique à vontade, não tem problema nenhum. Né? Claro, eu imagino que você vai citar enquanto compositor brasileiro e não estrangeiro. Sim. Já que você tem dupla nacionalidade. Não, eu cito uma só e aí já mato 2, né? Cita 3. Olha, eu, na verdade, assim, eu tenho apreciado muitas, ironicamente, eu tenho apreciado muitas adaptações, porque elas propõem coisas. Então, isso tem sido, né, ultimamente, assim, né, o que eu tenho escutado. Mas eu tenho que admitir que, assim, Necessità di interrogare il cielo, do Giorgio Netti, é uma obra fundamental, né, para mim, né, tanto pela minha pesquisa quanto por essa questão com o uso dos multifônicos, como ele torna aquilo muito musical. Né? Essa tem sido assim provavelmente a obra que eu mais tenho assim me debruçado, né, em termos de composição estrangeira. Tem o quarteto para saxofones da Diana Rotaro, compositora romena, que é uma coisa que trata muito de microtonalidades, muito delicado. Eu gostei muito da abordagem dela, assim, uma abordagem muito feminina para o instrumento, sabe?
E o jeito que ela explora a fusão do quarteto é muito interessante. Não posso deixar de citar o Chas. O Chas é um negócio assim que toda vez que eu escuto eu fico boquiaberto, né? Aqui no Brasil tem uma peça que me foge o nome agora, do Almeida Prado, para soprano e piano. Sim. Que é super bonita. É o nome de um endereço, né? É de Nova York. De Nova York. Que agora me fugiu o nome da peça, mas tem tem algumas gravações dessa peça disponíveis aí no YouTube. Depois a gente coloca na descrição, então. Acho que eu vou colocar uma do Wellington, até uma interpretação de um amigo meu, que estudou com a minha mãe, inclusive. Vou colocar no... Depois a gente faz isso. E aí, deixa eu pensar mais uma obra de compositor. Tem as que o Pedro já mencionou, né, que eu vi recentemente a entrevista dele. Eu vou então fazer um contraponto aqui e colocar uma do Dottori, que eu tive a oportunidade de tocar, que eu achei muito legal, né? Que é o Talerefoné, que é uma peça para sax alto e vibrafone. Né? Foi gravada no E foi gravada numa música. Mas eu, para ser bem sincero, eu gostaria muito que outros saxofonistas se aventurassem, né, a tocar. Eu, depois de ter que escutar muito, né, esse processo de edição, um negócio assim, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de me escutar. Né? Aquela coisa, né, a gente se escuta e fala, não, pode melhorar isso. É maravilhoso isso, ao mesmo tempo que é muito difícil. Né? A gente se bate muito, então a gente tem que se perdoar muito nesse ato. Mas eu gostaria de escutar outras interpretações, né? Acho uma peça bonita. Não é muito fácil de montar, mas é possível, né? E afinal de contas, com a sua ajuda eu consegui montar. A gente, né, fez um processo, você fez a direção musical, né? A gente tem um caminho andado para quem mais quiser montar. Quanto as minhas contribuições, né? Eu gostei muito do quarteto que a gente gravou, né? Achei que ficou super bacana. Escuto hoje em dia bem mais tranquilo do que na época da edição, né? Escuto até esqueço, assim, que eu tive muito trabalho naquela aventura. Quantas horas nós gravamos aquilo? Mas, né, é uma coisa que me traz muito prazer, assim, para misturar muita coisa, né, essas misturadas, essas coisas que a gente pensa, assim, e escutar isso, assim, essa cristalização da obra é uma coisa muito especial. Legal. Sérgio, fala para mim, sim, na verdade, sobretudo para os alunos, os jovens, os estudantes, como você é um egresso da Belas Artes, da Unespar agora, eu queria que você desse algum tipo de conselho, de ideia, justamente para os jovens acadêmicos que hoje estão na Unespar, na Belas Artes, estudando, sobretudo saxofonistas, que é o nosso caso, mas não só, né? O que se diria para um jovem, ou que um jovem que está pretendendo ingressar na universidade para estudar música, e também para aquele que já está lá dentro estudando? O que hoje o Sérgio, um músico amadurecido, compositor, o que você diria? Qual conselho, sugestão? Olha, tem uma frase que a galera fala muito, que é assim, fulano toca muito. E eu gosto cada vez mais de deixar isso mais literal. Tem que tocar muito. Tem que tocar, mas não é assim, tipo, ser virtuoso ou, né, fazer malabarismos. Não, é tocar muito. A parte ali é fácil, eu dou conta, eu leio bem. Não. Toque muito. Tem um monte de bolachão ali, as oportunidades que eu tive de tocar, por exemplo, Chico Melo. Tinha muita nota longa. Quando eu me debrucei sobre aquelas notas longas, é que eu vi a profundidade daquilo lá. Né? E uma experiência maravilhosa. Outro compositor, acho que também é egresso, né, da Belas Artes. Né? Agora está na Alemanha. Então, tudo que você tiver a oportunidade de tocar, toque muito.
Esse, essa é a minha maior recomendação, em primeiríssimo lugar. Né? A segunda recomendação é acolher a musicalidade do outro. Né? A gente está num momento muito perigoso assim, com essas coisas de temos que nos encontrar enquanto proposta estética. Então, isso acaba fazendo com que a gente repense, por exemplo, essas matrizes musicais que vieram de outros povos. Então, a gente tem muita coisa. A Belas Artes tem um molde de conservatório. A gente pensa muito, não, essa música é uma música europeia, então ela não é uma música brasileira, então eu preciso focar em música brasileira. Precisa, mas precisa acolher a musicalidade que está à nossa volta também. A música brasileira ela não existiria. Então, essa coisa que acaba, às vezes, até se tornando uma espécie de cancelamento, é uma coisa que vai contra, ela é excludente. E, nesse sentido, essa exclusão, eu acho essa exclusão muito perigosa. Então, eu era desses que falava, putz, vai escrever para muitos instrumentos, não escreveu para saxofone. Hoje eu adoro escutar adaptações de Bach para o saxofone. E elas são fundamentais para a gente pensar um instrumento. Né? Até porque na época dele nem existia o instrumento. Isso. E aí a gente pensa o saxofone como ele pode ser. Então a gente pensa um potencial. Né? Então, se a gente sabe acolher outras musicalidades e se entregar. Aí agora eu vou falar o que eu posso como intérprete. Né? Essa busca de realmente se entregar à música. Né? Porque, como compositor, isso acaba acontecendo de maneira mais fácil, porque aquilo é seu. Né? Então, essa entrega com aquilo que você colocou para o mundo, você tem um acesso àquilo, que é muito diferente. Né? Muitas vezes esse acesso ele não vem quando você pega a obra de outro. Então, essa possibilidade de fundir a entrega para a música, seja na interpretação, seja na composição, seja no que se verbaliza sobre aquele momento musical, para mim isso tem cada vez mais a ver com um acolhimento do potencial musical. Né? Seja para o improviso livre, sou estranho, tal, não sei o quê. Vamos tentar entender o que é e tentar apreciar o que isso diz respeito à arte que a gente vivencia. Né? Que é uma coisa difícil de fazer. Às vezes a gente estranha muito o que está acontecendo à nossa volta. Né? Tem muita coisa estranha acontecendo à nossa volta, inclusive. Né? Mas a gente precisa se debruçar sobre aquilo, entender aquilo, para conseguir dar conta do que nos passa e transformar, sublimar, né? Fazer o que está à nossa volta se tornar arte na forma de música. E isso é cada vez mais fundamental para mim. E eu acho que quanto antes a gente se der conta desse tipo de coisa, antes a gente consegue amadurecer o próprio pensamento, né? Musical, que passa por experiências e experimentações diversas. Né? E aí, às vezes, a gente precisa também se acolher. Nossa, não estou gostando do meu som. Perseverar diante daquilo. Né? Para chegar num resultado que você imagina, né? E aí isso tem um lapso, né? Eu imaginava que meu som seria assim, mas eu estou gostando desse outro. Ou eu tô tocando aquele som que eu imaginava lá atrás, mas agora eu não quero esse som, não estou gostando dele, eu preciso imaginar outro. E isso tudo, né, precisa de acolhimento. Legal, acho que tem um material bom para não refletir nessa tua fala, que é um material que você tem que talvez escutar algumas vezes, né? Não é tão óbvio, mas o YouTube, enfim, a internet está aí para isso, a gente pode escutar, para perceber a profundidade daquilo que você está falando e absorver melhor essa ideia, que eu acho que faz todo sentido. E acho que o caminho da música passa muito por aí, não só da música, né? Como você fala, tempos estranhos, de fato são tempos estranhos, e que nesses tempos estranhos cada vez mais necessita-se de acolhimento. Isso faz todo sentido, né? E eu queria que a gente pudesse encerrar esse nosso papo assim, com você passando uma mensagem, espero eu que seja de positividade, mas se você achar que não, de negatividade, brincadeiras à parte, uma mensagem para os artistas e para os jovens, enfim, não acadêmicos, né?
sobre o que é que a gente pode fazer com música e com arte no Brasil de hoje. Olha, eu acho que a gente precisa de sinceridade. Então a arte precisa sim dar vazão a esse montoeiro de sensação que a gente está passando, né? Senão essa vazão vai acontecer. Para mim, se acontecer com arte, ela acontece de uma maneira que pode até ser violenta, mas ela não vai causar violência ao outro na forma de violência física. Pode causar uma violência moral ou uma ofensa, mas isso, nesse momento, para mim é preferível ao tipo de violência física que a gente tem vivenciado. Então, o fazer, ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer e precisa acontecer no volume para dar conta dessa loucurada toda, né? Que a gente ainda, pela qual a gente vai passar e pela qual a gente tem passado. Então, para mim isso é bem positivo, porque agora a gente tem uma perspectiva de conseguir fazer isso, né? E aí nessas, os tempos são difíceis, mas é essencial que isso nos mantenha focado para que a gente não desanime diante dessa dificuldade. Então, sei lá, entrou para a faculdade, mas não tem dinheiro para frequentar a faculdade, né? Começa, tranca, trabalha, economiza, não sei como, porque está difícil, mas, né, tenta voltar. Às vezes a gente consegue algum tipo de política pública da instituição e por isso esse cuidado de nutrir a instituição, né? E nutrir a instituição não é chegar lá e fazer o que a instituição diz, mas sim desafiar a instituição a se melhorar e fazer isso com o carinho necessário para que a instituição de fato colha frutos disso e não sofra, né? Porque tem acontecido o contrário, né? As pessoas entram na instituição, mas isso aqui está desorganizado, então merece um corte de verbas, porque agora esse dinheiro vai ser mais bem utilizado em, sei lá, asfaltar a estrada, né? E não, né? Eu particularmente acho que não. Eu acho que a gente precisa, na realidade, fazer arte, porque sem arte a gente não vive, né? Mas a gente pode ir de trem para outro lugar, né? Não precisa ir de carro. Então, nessas eu acho que a gente é um momento de fazer, e é um momento de fazer com carinho, e que se esse carinho para alguns for um esbravejar, né? Que seja, mas que isso seja colocado como uma necessidade e que isso também venha a advertir, né? Da violência que se causa no dia a dia, que a sociedade ela precisa voltar a pensar no pacto social, e a arte é fundamental, a cultura é fundamental, né? E nisso a gente tem que ter lugares que são redutos artísticos. Então, venham para Belas. Fortaleçam a Belas, né? Eu acho que isso seria muito positivo, né? Depois dessa sua frase de efeito, fechando, encerrando essa entrevista com chave de ouro, eu diria. Sim, de fato, venham para a Belas Artes, a Unespar, e estejam próximos a nós. E acho que vale a pena continuar fazendo arte, né? Acho que estamos aqui para isso. É missão, né? Acho que fazer arte, fazer música, trabalhar com cultura é mais do que tudo missão, né? E quando a gente tem uma missão, a gente tem que tentar realizar, né? Então, Sérgio, meu caro amigo, eu agradeço muito pela sua presença, pelas suas ideias, sua forma de expressar seus pensamentos. Foi um prazer te receber aqui no meu estúdio Adolfo Sachs, em Piraquara. É um prazer. Seja sempre bem-vindo, você é um velho amigo. Agradecido. E em breve a gente está desenvolvendo algum outro projeto junto, com toda certeza. Com certeza. Com certeza. Obrigado. Excelente.